Oi, amoras! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. É, Voltei com mais um vídeo pro canal e assim eu tô muito feliz porque eu fiquei o último mês em muitas atividades, então eu não consegui gravar. Isso porque, gente, o mês nutricionista, né? No mês de agosto. E eu sou uma representante da categoria 2 e 10 nutricionistas aqui da minha região, que é Bahia e Sergipe. Então, exatamente, né, há um mês comecei aí uma caminhada, né, em eventos. Então, eu fui para evento em Sergipe, teve evento aqui em Salvador também, tive evento, congresso em Brasília e acabei de chegar também de um congresso em São Paulo. Então foi um mês muito pesado de locomoção, né, bem cansativo também, mas que quando passa assim e durante o próprio processo também, né, eu fico muito feliz porque foi grandioso ter participado de tantos momentos incríveis junto com a categoria, né? E aí a categoria eu falo tanto os nutricionistas e as nutricionistas, como também técnicos de nutrição e dietética e também os estudantes de nutrição. Então, assim, foi muito emocionante e também, assim, me fortaleceu muito enquanto profissional. Estar com outros profissionais que são referências para mim, conhecer novos profissionais que se tornaram referências e conhecer, né, profissionais também de outros estados foi muito grandioso. E eu queria compartilhar um pouquinho aqui com vocês como foi essa experiência e trazer assim os pontos que eu acho que são interessantes, né, para a gente se fortalecer ainda mais enquanto nutricionistas, futuros nutricionistas, estudantes. E assim, e aí eu tô muito feliz porque eu vi algumas interações aqui nos meus vídeos que eu já tinha postado. Inclusive uma pergunta muito oportuna é, de uma pessoa, né, que assistiu o meu último vídeo. E eu fiquei muito feliz com a pergunta, né? E aí eu também decidi trazer essa um pouquinho da resposta dessa pergunta, porque foi justamente uma reflexão que aconteceu em vários dos momentos em que eu estive nesses eventos. Então, eu estou muito feliz com isso e agradeço muito. E aí, gente, alguns aspectos, né, que me chamaram a atenção primeiro que eu saí muito mais fortalecida, né, assim, enquanto profissional mesmo. Eu já trouxe aqui alguns vídeos relacionados com o meu processo de autoconhecimento e como isso influencia a minha carreira como nutricionista. E eu assisti uma mesa lá no último congresso que eu estava agora em São Paulo, em que a temática, né, foi justamente sobre o quanto o nosso autoconhecimento, né, fortalece a nossa jornada profissional. E foi uma nutricionista lá de São Paulo que estava ministrando essa mesa. E no final eu fui falar com ela, fui me apresentar, fui compartilhar um pouquinho também do que eu estava vivenciando. E aí já é mais uma conexão, né, que a gente faz durante esses eventos. Que eu acho que é super importante a gente participar dos eventos, porque gera essas conexões, gera mais conhecimento, a gente sai mais fortalecida também. E aí eu fiquei muito feliz porque essa mesa mexeu muito comigo porque meio que validou, sabe? Essa reflexão que eu fiz sobre uma virada na minha jornada, né, de autoconhecimento, né, esse autoconhecimento consciente e o quanto isso tem impactado positivamente na minha carreira profissional. Apesar, né, de eu já estar seguindo uma carreira que eu planejei, né, que eu
Já vinha me programando desde, né, a graduação, eu já contei um pouquinho dessa história. Eu só comecei a tomar mesmo assim e como é que se diz, um posicionamento mais firme sobre essa minha escolha a partir do momento que eu inicio, né, um processo de autoconhecimento há mais ou menos um ano e tomo, né, como parte de mim e tomo esse lugar mesmo para mim, sem mais achar se eu estou indo para o lugar certo mesmo ou tentar me encaixar em outras áreas da nutrição que não são para mim, né? Então eu estou falando dessa minha jornada de já saber que eu queria carreira acadêmica, né, de ser pesquisadora, mas ainda querer me validar enquanto nutricionista a partir de outras áreas, como por exemplo a nutrição clínica, né? Mas aí com o meu processo de autoconhecimento, eu me fortaleço, né? Eu me escuto e me fortaleço nessa minha jornada enquanto pesquisadora e valido, né? Me valorizo nessa jornada e isso a profissão, né, minha atuação acaba ficando mais leve, né, quando eu coloco isso debaixo do braço e é isso mesmo que eu quero e é isso que eu vou me entregar ainda mais para fazer muito bem feito e entregar o meu melhor à sociedade, né? Então, nessa minha jornada de autoconhecimento, né, trabalhar a minha segurança, né, ou seja, me tornar uma mulher mais segura, por exemplo, né? E nessa mesa em específico ela trouxe vários elementos que eu já refletia, mas que a partir, né, da palestra dela eu entendi melhor, né? Então, vários momentos da minha vida que foram muito desafiadores, né? Como términos de relacionamento, né? Como o luto, né? Pela perda de pessoas da minha família, mexe muito com a gente, né? Esses momentos e o quanto isso me moldou, né? Moldou a minha performance na minha profissão, mas que de alguma forma me fortaleceu também, né? E ela trouxe alguns aspectos como várias vezes, várias coisas acontecem ao mesmo tempo na nossa vida, né? Coisas ruins e coisas boas, né? Então aí eu trouxe, por exemplo, o fato de eu ter perdido uma prima minha, tem 1 ano e meio, e eu tinha acabado de receber a minha notícia de que eu tinha passado na seleção do doutorado, né? Que ia começar a minha jornada no doutorado. Peraí que eu fiquei um pouquinho emocionada. E aí, então ela trouxe, né? Essa mesa foi muito interessante porque ela trouxe isso, né? De o quanto a nossa jornada profissional, ela tá ali acontecendo juntamente com a nossa jornada pessoal e o quanto a nossa jornada pessoal pode ser usada para fortalecer ainda mais a nossa jornada profissional, né? Então eu fiquei muito feliz de ter participado dessa mesa, né? E assim, gente, quando a gente está em um congresso, a gente precisa escolher as mesas que a gente participa. E eu não tinha escolhido essa mesa, eu tinha escolhido uma mesa sobre a telenutrição. Só que era uma arena silenciosa. Não sei se vocês sabem como é, mas as palestras estão acontecendo ao mesmo tempo e a gente usa um fone de ouvido e escuta as palestras por esse fone. A gente não pode nem bater palma, por exemplo, a gente faz esse sinal, né, com a mão. E é de fato. E aí, só que aí eu olhei para o lado e vi os slides dela e decidi que eu queria. E aí eu mudei a frequência e comecei a ouvir a palestra dela e assim foi bem importante para mim. Tá. E aí outro aspecto, né, que me chamou muita atenção nesses eventos que eu participei recentemente foi sobre o nosso posicionamento, né, enquanto nutricionistas, diante de uma sociedade que está vivendo um processo de desinformação em saúde. E aí o que acontece, né? Ficou muito, muito forte, né? Ainda mais forte, a necessidade de nós, né, enquanto profissionais e estudantes, né, já começando aí desde a graduação, nos, né, colocarmos, né, diante da sociedade como responsáveis, né, profissionais de saúde responsáveis
e que atua de acordo com a ciência. Então, a temática da evidência científica foi muito forte. Porque, gente, a gente vive hoje, né, com as redes sociais, a gente vive hoje com a inteligência artificial. E o que é que a gente vai fazer diante de tanta desinformação, né? E diante de tanta de tantas pessoas, né, de tantos grupos querendo também falar sobre alimentação, o que não é problema nenhum, até porque falar de alimentação não é exclusivo do nutricionista, mas o nosso papel enquanto nutricionista é atuar com base sempre em evidência científica, né? Então, eu tive em palestras incríveis assim que trouxe para a gente, né, o quanto a atuação profissional ela está muito insegura ainda, né, por parte de alguns profissionais, por conta de querer seguir, né, seguir as coisas que estão acontecendo no mundo, né, e que as coisas mudam de uma forma muito rápida, né? Então, a clássica ideia, né, de ovo hoje pode, ovo hoje não pode. Mas enquanto profissionais, né, responsáveis que somos, a gente não deve seguir esses modismos, né? A gente precisa ter como base, né, o conhecimento científico. Então, aonde é? Que estudo foi esse que saiu que diz que ovo não pode? Né? Qual é a situação que de fato mesmo o ovo não pode? Né? Eu tô falando ovo, gente, porque é o mais clássico, o mais conhecido que virou, né? Aí virou até episódio, né? De programa nacional da TV. Mas isso é sobre qualquer coisa, né? E aí nessa palestra ela trouxe, por exemplo, sobre as evidências científicas para a retirada do glúten, né? Ela mostrou, gente, não há evidência científica que comprove que o glúten ele precisa ser retirado da alimentação. Então, assim, a gente precisa, enquanto profissional, saber buscar os estudos que estão sendo publicados, saber analisar os estudos que estão sendo publicados, né? Saber identificar conflitos de interesse, por exemplo, porque muitos estudos, né, estão sendo realizados, financiados por empresas, indústria alimentícia, da indústria farmacêutica, né? As duas indústrias que estão sempre aparecendo aqui nas minhas falas. E a gente precisa saber diferenciar, né? Então, e isso, gente, eu percebi que isso também está muito relacionado com a nossa própria valorização, né? Enquanto profissionais, nós precisamos nos valorizar e a nossa valorização vem a partir da confiança que a gente emite da nossa atuação, né? Da nossa conduta, da nossa posição, né? E eu acho que a gente precisa, enquanto categoria, né, fazer essa unicidade mesmo em relação a essa posição da gente defender uma nutrição que é baseada em evidência científica, sabe? E a gente sair desse lugar, deixar esse lugar para as pessoas que querem usar, né, a sociedade para ganhar like, para ganhar dinheiro, enfim. E a gente, de fato, assumir o nosso lugar enquanto profissionais de saúde responsáveis pela sociedade que somos. E aí, isso me diz muito sobre a nossa própria valorização, né? E a gente se vê com valor, é a gente também se sentir seguro, né? E essa segurança vem do estudo, né, do conhecimento e da criticidade que a gente tem que desenvolver, né, na nossa atuação. E outra coisa, né, que apareceu bastante nos congressos foi em relação ao uso da inteligência artificial, né? E assim, gente, eu vejo, eu vou falar aqui primeiro eu vejo essa questão da inteligência artificial como mais um elemento que a gente, sim, deve se apropriar, né? E que nós devemos também ter o nosso papel
enquanto informante e orientador da população sobre o uso da inteligência artificial no nosso campo, né? Que é da prescrição, da alimentação, da nutrição, né? E dietética, enfim. Porque a inteligência artificial, ela está aí, né? E está aí para ser usada. Mas o que é que acontece? No evento, né? Nos eventos, na verdade, as nutricionistas, né? Especialistas que estavam dando a palestra, né? Trouxe vários exemplos de inteligência artificial, né? E assim é muito interessante como algumas trouxeram exemplos e mostraram, fizeram a mesma pergunta, né? E que essas inteligências, né, artificiais trouxeram respostas muito generalistas, parecidas, inclusive, mas que nós, enquanto profissionais, nós temos que fazer o quê? Conseguir discernir exatamente o que é viável e o que não é viável. Então, precisamos ser críticos no uso, né, na análise do que essas IAs estão trazendo sobre o nosso campo de atuação, né? E aí, pessoas estão usando a IA para poder fazer prescrição dietética. Precisamos ter autoestima profissional, tá, gente? Aqui sou eu falando. Gente, a gente estuda há 5 anos. A gente sabe exatamente quais são os passos necessários para a gente fazer uma boa prescrição dietética. E a gente está com medo da IA? Não, a gente não pode. Não podemos começar esse alvoroço, ficar inflamados por conta disso. Profissionais diferenciados não ficam inflamados por conta do uso da IA pela população. Pelo contrário, vai entender melhor como é feito, vai saber como usar e vai mostrar para a população, vai mostrar para o seu paciente o quanto a IA ela é generalista, o quanto ela de fato não vai seguir aquela individualidade dele e o nosso valor enquanto profissionais de saúde e nutrição, tá? Então, assim, eu meio que não admito a gente estar com medo disso, porque não faz sentido algum, né? E outra que essa inteligência artificial, ela é alimentada pela inteligência humana, né? Então a gente nunca pode também se esquecer disso. E assim, a gente precisa, eu acho que essa é a conclusão que eu tive participando desses eventos, assim, que a gente precisa de autoestima profissional. A gente precisa se valorizar. A gente está buscando muita valorização externa, mas sem mostrar de fato por que é que a gente está aqui. Por que é que a gente veio, né? E eu acho que a gente precisa disso, né? O nutricionista precisa ainda buscar mostrar de fato qual é o seu valor para a sociedade, né? Acho que as pessoas... E aí a gente não pode ficar com medo da IA, a gente não pode ficar com medo dos blogueiros, dos influencers, né? A gente não pode ficar com medo do Google, gente. A gente não pode. A gente sabe, a gente tem que saber exatamente qual é o nosso valor, qual é a nossa atuação e mostrar confiança para a sociedade do nosso trabalho, né? Tem uma menina, né, uma mulher, né, que eu sigo no Instagram, Fernanda Luz, o nome dela. E ela, assim, ela para mim é um exemplo, gente, de autoestima profissional. Mas que envolve diversas coisas que eu trouxe aqui, né? A questão da confiança, né? Do conhecimento, de uma prática baseada em evidência científica e de muito empenho profissional. Ela ainda era estudante quando eu comecei a seguir ela. E hoje ela já está como profissional, né? Isso, gente, tem meses que ela se formou, tá? E ela já está com a agenda fechada. Então, ela mostrou uma postura de ser uma profissional de muita confiança. Mas ela foi documentando, né, a vida dela ainda enquanto estudante. E hoje está documentando a vida dela como profissional, mas baseada em muito estudo, em muito conhecimento, né, em estar com os melhores, né, estar estudando com os melhores,
né? Então, acho que essa postura profissional, ela é muito valiosa, né? E ela se mostra como uma profissional muito valiosa. E eu acho isso lindo. E para mim ela é um exemplo, ela é uma inspiração para mim também, né? E eu acho isso fantástico, assim. Então, gente, assim, foram esses elementos que eu queria compartilhar com vocês, né? Que é essa questão do autoconhecimento para a gente definir, para a gente trilhar a nossa jornada profissional. A questão da gente sempre estar baseando a nossa atuação em evidência científica, né? E a gente parar com esse medo de outras pessoas que estão falando sobre nutrição. E a questão da inteligência artificial também, que aí acaba se baseando mesmo também na gente estar atuando também em evidência científica, da gente se conhecer, né, o suficiente, da gente mostrar de fato o nosso valor. É isso. O sol já tá aqui chegando no meu corpo. Hoje eu tô toda de amarelo, bem ensolarada. Porque de fato eu tô muito feliz assim, tô bem cansada, mas muito feliz com essa jornada que eu tive aqui nesses últimos meses, nessas últimas semanas, na verdade. E a nutrição cada vez mais forte em mim, assim. Então eu tô muito feliz. É isso, gente. Eu agradeço. Se você ficou até o final, curte, compartilhe, comente também. Vamos trocar, assim, o que eu falei não tem nada a ver, né? Ou não concordo, ou conte um pouquinho mais sobre isso. Enfim, essas questões. Mas muito obrigada.